E aí, galerinha, beleza? Vamos fazer aqui a correção da atividade 2, da aula 2, beleza? Essa aula 2, ela fala sobre identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com suas planificações. Aqui é um tipo de exercício que não tenho muito o que fazer para ensinar vocês. São questões mais de percepção. O que eu posso dizer para vocês é que vocês, se tiverem realmente dúvidas, vocês podem reproduzir, no caso, as figuras numa folha de papel e ficar fazendo as montagens, as rotações para poder tentar enxergar de uma melhor maneira, entenderam? Mas eu vou fazer a correção, qualquer dúvida vocês mandem aí no nosso grupo. Então a primeira questão, o item 1, diz o seguinte: observe o cubo a seguir, assinale a alternativa que apresenta duas representações da planificação deste cubo. Então, o que você tem que observar aqui, por exemplo, é que nesse cubo, que está em vermelho, ele tem essas duas figuras pretas e elas estão lado a lado, certo? Então, você tem que ver que quando eu planificar, ou elas vão ficar face lado a lado, ou vão ficar em faces opostas, se eu abrir bem na linha que divide as duas faces. Então, a única alternativa que tem isso é a alternativa letra D. Segunda questão. A segunda questão, o item 2, diz o seguinte: observe a representação de um cubo, que aí nós temos aí à direita. Assinale a alternativa que apresenta a planificação deste cubo. Ora, essa questão aqui ela é mais simples e mais fácil de perceber a resposta. Por quê? Se é um cubo, você pode associar um dado. Um dado ele tem quantas faces? 6. Certo? Então você pode ver de cara que a letra A não pode ser, porque só tem 3 faces. A letra B também não pode, porque só tem 5. A letra C tem 4. E a única que poderia ser a resposta, que na verdade é a resposta, é a letra D, que tem 6 faces. 4 faces laterais e 2 que são as bases, inferior e superior. Tranquilo? Vamos para o item 3, a questão 3. Considere novamente esse cubo, né? Qual desenho representa a planificação? Da mesma forma, você pode ver que a letra A a gente já pode descartar, porque só tem 5 faces. A letra C, ela tem 6 faces, mas observe que tem 2 em cima. Então, quando eu fechar, uma face vai ficar sobre a outra e vai ficar faltando uma embaixo. Então, também não pode ser a letra C. A letra D, ela tem 8 faces. Então, só sobra pra gente aí o item B. Tranquilo? Item 4 ou questão 4, novamente sobre o cubo. Na sala de aula, o professor coloriu 2 faces opostas de um cubo conforme a imagem a seguir. No caso aí está a face superior, como é oposta, a inferior também. E ele quer saber qual das alternativas aí pode ser a planificação. Ora, quando você planifica um cubo onde as faces opostas elas são pintadas, você vai perceber, se você planificar isso aí, que elas vão ficar, as faces que estão pintadas, elas vão ficar separadas por uma face só, certo? Então, a única alternativa que tem isso aí é a letra D, ó. Tem a primeira face pintada, aí a da direita não está e logo em seguida. Observe que se eu fechar esse cubo, vai ficar a face esquerda e a direita pintada, que são as opostas, certo? Então, a alternativa correta aí seria a letra D. Quinta questão, ou item 5. Observe as imagens 1, 2, 3 e 4 a seguir. Certo? A planificação de uma caixa com base triangular é representada por... Ele quer saber qual dessas 4 imagens representa uma caixa planificada de base triangular. Ora, se a base é triangular, então quantas faces laterais nós temos que ter? 3, certo? Porque são as faces que vão fechar o triângulo. Então, levando em consideração isso aí, eu só tenho 2 possibilidades, que seriam o item 1 e o item 3. Observe que o item 2 e o item... o item 4 também tem 3 faces laterais.
Beleza, então sobra pra gente a 1, a 3 e a 4. A figura 2, ela tem 4 faces laterais, ó. Então não tem como fechar o triângulo assim, né? E aí, qual seria a resposta? Na verdade, a resposta seria o item 1. Por quê? O item 3, observe quantas bases ele tem. 3 de um lado e 3 do outro. Isso é impossível. Quando eu fechar, uma face vai estar sobre a outra. Certo? O mesmo ocorre com o item 4. Ó. Quando eu fechar isso aí, essas bases aqui de cima e a base inferior, elas vão também se cobrirem e vão ficar para dentro da figura. Então, o item correto aí seria a letra A, item 1. E aí agora nós vamos para o desafio. Dados são cubos cujas faces geralmente são gravadas por números de 1 a 6. O critério utilizado para a marcação dos números é que a soma dos números registrados em faces opostas sempre devem ser igual a 7. Se eu pegar a face de cima com a de baixo, quando eu somar tem que dar 7. Se eu pegar da direita com a esquerda, se eu somar vai dar 7. Se eu pegar da frente com a de trás, se eu somar vai dar 7 também. É isso que ele está dizendo. Então, assinale a alternativa que apresenta a planificação de um dado cuja marcação das faces esteja totalmente correta. Ora, lembra da questão número 4. Eu falei para vocês que quando a gente vai planificar, as faces opostas elas ficam separadas por uma única parte, certo? Então, qual seria a alternativa correta aí, no caso? Seria a letra B, ó. Se você pegar o 4, ele está separado do 3 por uma face, que é o 1. Então, quando eu somar o 4 com o 3, eles são opostos. Quando eu somar, vai dar 7. O 1 está separado do 6 por uma face apenas, que é o 3. Então, o 1 e o 6 eles são opostos. E se eu somar, também dá 7. E aí nós temos a parte da esquerda, que é o 5, e a da direita, que é o 2, que também são opostos. Quando eu somar, dá 7. Então, o item correto aí do desafio é o item B. Com isso, nós finalizamos aí a nossa correção da atividade. Beleza? Qualquer dúvida, mandem aí no grupo ou no meu privado. Deixa aquele likezão aí maroto. E é nóis.